Bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem, que você possa estar acompanhando perfeitamente o webinar até o momento. Caso esteja acontecendo algum problema, pode informar aqui no chat, tá? O Pedro Augusto, que é nosso responsável aqui pela criação desse evento, vai estar respondendo vocês aqui no chat, tá bom? Perguntas, fiquem à vontade, nós estaremos interagindo com vocês, tanto via apresentação quanto via chat, então fiquem à vontade para expressar suas dúvidas, para complementar alguma coisa, enfim. A ideia é que isso seja um bate-papo bem interessante, a gente não quer fazer um monólogo aqui, então fique à vontade para interagir da forma que você puder. A gente vai falar aqui nesse webinar sobre o Microsoft Azure, né, mostrando como que essa migração do seu ambiente para a nuvem Azure pode te ajudar a reduzir custos operacionais, um tema de suma importância para a gente nesse momento tão difícil. E o Vinícius Vidal, nosso especialista Microsoft Azure aqui, vai estar apresentando esse conteúdo para vocês, vai estar tirando todas as suas dúvidas, então a gente vai responder algumas questões durante a apresentação, mas no final a gente vai ter um espaço dedicado para o Q&A, então todas as suas perguntas, mesmo que elas não sejam respondidas ali durante o webinar, a gente vai estar dando uma atenção especial para elas no final da apresentação, tá bom? Vinícius, é contigo. Vamos lá, bom dia pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aí a presença de todos, tá? Nós vamos falar aí das principais vantagens de migrar um ambiente local para a nuvem, né? Até compartilhar um pouco aí da nossa experiência, do que os clientes, né? O porquê que eles estão nos procurando atrás dessa mudança, né? Eles estão buscando a Gênesis aí para apoiá-los nessa migração, né? Então, vou falar um pouco rapidamente aqui quem sou eu, tá? Eu sou o Vinícius Vidal, já você já apresentou. Sou arquiteto aí de Azure na Genesis, tá? Eu possuo algumas certificações na área aí. Eu atuo há mais de 18 anos aí na área. Eu já fui da área de infra, né? Atuei por mais de 8 empresas, de diversos portos aí, alimentícios, financeiros, né? Então, eu acompanhei algumas delas migrando para a nuvem, né? Tive essa oportunidade e hoje eu estou aqui na Gênesis apoiando as empresas, né? A concluir essa etapa aí de migração. Também sou instrutor Azure AS900, tá? E apoio aí o time interno para conhecer mais a estrutura de nuvem, né? Sou MCT. Então, vamos falar aqui um pouco, né? Basicamente, aqui seria um resumo do nosso webinar, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês antes de entrar exatamente no Azure, né, propriamente dito. Eu vou ter que explicar um pouquinho aí, basicamente, um overview aí, um comparativo entre data center privado, entre a computação em nuvem, né, que é o cloud, a categoria do serviço em nuvem, né, quem pesquisa nuvem ou quem já trabalha sabe, ouve-se muito falar de IaaS, PaaS e SaaS, né, e sobre o Microsoft Azure efetivamente, né? Eu vou falar um pouco do produto, do que ele oferece, né? As vantagens aí, a questão de segurança e a redução de custos operacionais, as vantagens que a empresa tem, né? E naquele momento de refresh lá, ela tem que decidir, olha, eu vou ficar dentro de casa ou posso ir para a nuvem, migrar parte do meu workload para a nuvem, né? E no finalzinho eu vou fazer uma demonstração do portal de alguns serviços que eu já deixei provisionados, né, para vocês terem uma ideia aí de como que funciona, como que é essa interação, né? Mesmo o serviço estando na nuvem, como que é o contato, né? Da gente aqui do ambiente on-premise com a nuvem, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui das categorias do serviço de nuvem, né? Os provedores chamam isso até de responsabilidade compartilhada. O que seria? Nós no ambiente on-premises, no data center local, né, aquele ambiente que você tem a estrutura dentro de casa, né? O cliente ele é responsável por toda a infra, desde a camada de rede, de storage, né, de arquivos, servidores, virtualização, hypervisor, seja o Hyper-V ou VMware, Citrix. Partindo, tem a camada de sistema operacional, camada de aplicação de dados, enfim. O cliente é responsável, né, por toda a gestão do ambiente, né? Então,
Indo para o conceito de cloud, o que começa a mudar? Você indo para a camada mais básica do cloud, que é o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, já existe a responsabilidade compartilhada, ou seja, o provedor, no caso o Azure, ele já é responsável pela rede, pelo armazenamento, pela estrutura de servidores e pela virtualização. Então, quando eu vou para o IaaS, eu simplesmente provisiono uma máquina lá e eu cuido do sistema operacional, da parte de patch, mas eu não preciso me preocupar com questão de fonte, de HD, de refrigeração, de segurança, né? Já elimina uma boa carga do time de TI aí, né? E quando a gente fala de PaaS, né, mais ainda, o PaaS, a gente simplesmente constrói uma estrutura lá na nuvem, um exemplo, um banco de dados. Eu não preciso criar uma VM e instalar um banco de dados dentro dela. Eu simplesmente provisiono o banco de dados e o DBA já começa a atuar, ou uma aplicação web. Eu não me preocupo ali com qual patch que está o Windows, qual versão que está com o backup dele. Né? E indo para o conceito de SaaS, lá na frente eu vou explicar um pouco melhor sobre os três, tá? Sobre os 4 cenários, na verdade. O SaaS seria basicamente você utilizar sem ter acesso a nenhuma configuração. Vou dar um exemplo aí, um webmail, por exemplo, um OneDrive. Você não sabe que tipo de disco que está ali atrás, que velocidade que é o disco, que processador que é a máquina que está o disco. Você simplesmente vai lá, joga o arquivo e utiliza. Tem um painel para gerenciar. Né? Então, quanto mais você vai aí para a direita, né? Esses itens em azul é o que o cliente gerencia e o laranja é o que o provedor gerencia. Você tem menos esforço administrativo para gerir o ambiente. Você consegue até focar no core business e o time de TI consegue focar em demandas mais, focar em inovações, né? Não fica naquele esforço recorrente de ficar gerindo, administrando o ambiente, né? Então, vou falar um pouco aqui, um comparativo sobre o on-premise, né, que é o cenário atual local, né, e o ambiente cloud, tá? Então, aqui, até coloquei uma foto aqui engraçada para brincar, né, nem todos são assim, já trabalhei em vários, assim, alguns eram assim, a gente até brinca que é varal, né, mas outros são organizados, tá, assim, outros ambientes. Mas, assim, acaba ficando assim por conta do tempo, você vai lá, mexe, ativa um ponto, desativa um ponto, né, tal máquina não funciona, um ponto está com problema, você vai remanejando, na correria vai ficando essa bagunça, né? Aposto que muita gente já viu o ambiente assim, já trabalhou com o ambiente assim. Então, quais seriam alguns aspectos aí do data center local? Né? Você teria inicialmente aí um alto custo aí com a aquisição de equipamentos. Por exemplo, você precisa comprar hardware, né? Você faz investimento de hardware aí para 5 anos, né? Então, às vezes você utiliza aí o ambiente. Você tem um ambiente aí, vamos supor, dando um exemplo bem claro, você usa 500 gigas aí, você tem que provisionar para 1 tera aí o crescimento, né, para 1 tera o crescimento do ambiente, né. Então, você também tem a questão de custo elevado de manutenção, o no-break, você precisa ficar fazendo manutenção, eu não estou nem falando daqueles pequenos, aqueles grandes mesmo lá, tem cada 6 meses chamar uma empresa, energia elétrica, né, você tem um gasto considerável, tem que ficar ligado direto, refrigeração, você tem também aí a parte de segurança física, né? Você tem que ficar preocupado com controle de acesso, com CFTV, né? E a capacidade de hardware limitada, o que seria isso? A capacidade de hardware limitada é você precisar, às vezes, expandir memória, você tem que comprar, você tem que fazer uma cotação, né? Cotar com o provedor de serviços, né? E esperar essa peça chegar, né? E tem que ter um time para cuidar desse ambiente, né? Tem que ter um time aí para sempre estar cuidando aí gerenciando aí o aspecto físico, controlando a temperatura, né? E um aspecto interessante desse modelo, né, é que o retorno de investimento é a longo prazo. Então a gente compra aí para 5 anos, né? Fica com o ambiente superdimensionado e conforme vai crescendo que você vai conseguindo ter o retorno desse investimento, né? Vinícius, sim. É interessante que a flexibilidade do on-premise, né, do ambiente on-premise, que a empresa pode tratar, pode cuidar daquilo diretamente, acaba também gerando um trabalho a mais, né, dentro do próprio ambiente do cliente. Então, essa flexibilidade, né, em que ele pode alterar uma coisa ali e tal, cuidar disso bem próximo do hardware, acaba também possibilitando muita desorganização, né, e um trabalho custoso muitas vezes.
Exatamente, né? Até eu estava até brincando a questão do cabeamento aqui, né? Mas é verdade, você acaba gerindo, imagine, vou dar um cenário típico aí, queimou uma fonte, a fonte é redundante, ok. Mas o time vai lá, acaba tendo contato com o hardware sempre, né? Ou aumentar um disco, seja. Acaba tendo muito contato, o risco de parar aí, a gente até brinca, né? De ambientes. Eu trabalhei em ambientes já que se você chegava perto, assim, olhasse feio pro hack, falando, brincando assim, alguma coisa, alguém te ligava, ó, você tá mexendo em alguma coisa aí? Sem querer, você esbarrava em algum fio, né? E parava aí, né? Ou até mesmo queda de energia, né? O ambiente aí passa. Eu vou dar até exemplo de. Até um exemplo aí de energia mesmo. Já sofri bastante com isso, que o break não aguenta, não tinha gerador, né? Então para. Não é sempre que cai energia, né? Mas acaba deixando o ambiente indisponível, né? Então essas são algumas características do data center local que ele se consolidou por muitos anos aí, né? É claro que com essa flexibilidade agora de nuvem, né? Alguns aspectos aí que ainda fazem as empresas manterem, né? Mas eu vou explicar para vocês aí a parte de cloud agora, né, no próximo slide, né, sobre a computação em nuvem, né, quais seriam as diferenças, né? Eu voltei até, reforço bastante aqueles slides ali, né, essa figura aqui para a gente ter fixar aí o conhecimento, né? O que é o IaaS, PaaS e SaaS, né? Porque quando a gente vai para a nuvem, eu posso simplesmente ir para a nuvem, não, quero começar no IaaS, né? Então, eu vou ter o esforço do sistema operacional para cima, né? Então, o conceito da nuvem, basicamente, aí, seria aí, a gente não tem um investimento inicial. Imagine que eu quero subir um servidor na nuvem hoje. Faço um cadastro e crio uma máquina, crio uma VM lá, e já posso trabalhar com ela. Né? Eu vou ser tarifado somente após 30 dias, né? Vai ter um billing lá, tem um contador que ele calcula por horas, né? Horas de processamento, horas de armazenamento. Então não precisa investir nada, né? Eu também não tenho um contrato fixo. Eu posso criar a VM, usar uma hora, desligar, deletar, não pago mais nada. Né? Existe a modalidade de instância reservada, né? Que é um contrato que é opcional, que você tem descontos, né? Como quando você para 1 e 3 anos, né? Mas você fica um pouco limitado de elasticidade. Lá na frente eu vou falar um pouquinho disso. A performance, né? Você se conecta a equipamentos super potentes lá, a Microsoft investe aí em hardware de ponta, né? E a gente fala um pouco também de elasticidade e escalabilidade. O que seria isso, né? Elasticidade, eu vou dar um exemplo aí, imagina que você tem uma semana aí da empresa, são 3 semanas o fluxo é normal e na quarta semana tem um fechamento, que exige muito do hardware, né? No ambiente tradicional, eu compraria uma máquina grande para ficar lá superdimensionada 3 semanas e na quarta semana ela começaria a ser bastante utilizada. Na nuvem, não. Na nuvem, eu posso usar a máquina com recurso menor, e na quarta semana eu vou lá e aumento o processador dela, incremento a memória, né? Ou até mesmo a escalabilidade. Eu posso ter uma campanha no meu site lá que vai ter muitos acessos, né? Eu posso colocar aí eu tenho uma VM lá com um website, né, um e-commerce, e ele pode ir crescendo, posso configurar, olha, se chegar aqui por mais de 5 minutos em 90%, você aumente aí a capacidade, coloque mais máquinas, né, ele vai crescendo na horizontal. Então, a elasticidade você cresce na vertical, escalabilidade na horizontal, você vai criando mais máquinas, mais instâncias, né, para suportar, e quando diminui o fluxo, ele vai deletando aquelas máquinas, né. Você só paga pelo que você usar, que seria até o consumo conforme demanda. Então, se eu vou precisar ter um fluxo maior de trabalho, eu aumento, né? E depois que eu tenho esse fluxo, eu diminuo. Então é bem elástico, né? Esse é o conceito. É muito confiável, tá? O SLA mínimo aí do recurso mais em conta seria 99,95, né? Isso daria em média no mês aí, caso ocorra, né? No máximo, coisa de 15 minutos no mês de disponibilidade, né? E se passar disso, a Microsoft reembolsa em créditos, né? Esse 99,999 quando você cria réplicas do seu ambiente em outras regiões, né? Você tem um custo maior por isso, mas é garantido que quase nunca ele vai parar, né? Também a gente pode abordar um pouco do custo total de propriedade, que é menor, né? Você paga pelo consumo, você paga por uso, por utilização como serviço, né? Cobertura global, tem aí em vários continentes, eu posso criar réplicas
do meu ambiente em vários locais, garantindo aí. Tem muitas empresas que adotam esse método por questões de fenômenos naturais, né? De um furacão, por exemplo, né? Não, meu negócio está garantido, né? Está hospedado em outra região, em outro país, outro continente, né? Então aqui vou falar um pouco do IaaS, né? Que eu dei uma pincelada ali no começo, né? No IaaS é fornecido para o cliente aí para ele provisionar recursos, né? Na camada de infra, né? Basicamente seria aí processamento, armazenamento, rede, né? E recursos computacionais no formato de VMs. Então, quando um cliente opta pelo IaaS, o cliente pode subir um sistema operacional, seja o Windows Server ou Linux, né? Ou até mesmo, eu coloquei um exemplo de um firewall aqui, mas eu posso subir uma VM e colocar uma aplicação web também, eu posso colocar um SQL. Existem empresas que querem ter controle da infraestrutura, né, da máquina, sobe a VM com SQL, não tem problema, né? Então, eu não tenho mais aquela preocupação de ficar gerindo hypervisor de VMware, né, a parte do servidor físico, né, de disco, fonte, refrigeração, segurança, né, a parte de storage e da rede que sustenta esse ambiente, tá? Então, esse é o IaaS. Vou falar um pouco também agora aqui do PaaS. Tá? O PaaS é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Onde o time ele vai desenvolver, vai utilizar aí os recursos, as aplicações, as ferramentas do provedor do Azure, no caso, para poder implantar e executar aí, seja um banco de dados, seja uma aplicação web, né? Mas sem se preocupar com o recurso computacional que está por trás, né? Então aqui eu até destaquei a palavra chamada serverless, né? Computação sem servidor. Então eu vou lá, eu subo um banco de dados, eu só gerencio o banco de dados, eu só escolho quanto de CPU que eu quero, quanto de memória eu quero. Eu não sei que memória está por trás, que fonte, que sistema operacional. Eu sei que ele vai estar atualizado, já tem backup automático, né? Então diminui a gestão, diminui o esforço administrativo do time, né? Isso é bastante legal. Aí eu dei um exemplo aqui embaixo de aplicações web, né, de banco de dados, que eu vou mostrar lá na frente. E o último aqui é o SaaS, né, que é o software como serviço. Até uma correção aqui, tá? No slide aqui eu acabei errando na edição. No SaaS, o cliente ele atua direto nas aplicações aí que o provedor fornece, né? Geralmente por um navegador web, né? E eu dei alguns exemplos aqui do Office 365, do próprio webmail, né? Do OneDrive, onde a gente só utiliza o recurso, né? Eu até posso falar uma ferramenta na máquina de sincronização, mas assim, eu estou usando recurso de armazenamento e não sei se é um disco SSD Premium, SSD, eu sei que eu coloco meu arquivo lá e ele está armazenado na nuvem, né? Então, nesse caso aqui, o provedor gerencia tudo, né? Eu não tenho esforço nenhum de me preocupar com hardware, com sistema operacional, né? Vai de cada ambiente, de cada negócio, claro, da aplicabilidade dele, né? De cada modelo de negócio. Então, eu vou falar um pouco aqui também do Microsoft Azure, né? Na verdade, é o intuito do nosso webinar, mas eu precisei falar um pouquinho antes dos conceitos ali para ficar mais claro a visão, né? Então, o Azure, basicamente, aí para quem não conhece, é um conjunto de serviços aí de computação, né, em nuvem que a Microsoft oferece, né? E apoia as organizações aí para criar, implantar e operar aplicações e serviços de infraestrutura na nuvem, né? Apoiando os seus desafios de negócio. Aquela questão que eu falei, se o ambiente vai precisar crescer ou por um determinado período, ou uma semana de fechamento, né? A gente consegue pegar emprestado o hardware ali para processar esses recursos. Aqui são as regiões do Azure, né? Então, atualmente, ele está disponível em 54 regiões, né? E é nível global, tá? Você tem aí diversos países, né? Atualmente em 140 países, e tem mais, e tem mais países aí, tem mais regiões, né? Que em breve estarão disponíveis, né? Então, aqui no Brasil nós temos um em São Paulo, né? Nos Estados Unidos tem a cobertura maior, na Europa também, né? Eu posso, que nem eu estava falando, eu posso criar uma aplicação web ou migrar meus dados aqui para o Brasil e criar uma réplica nos Estados Unidos, né? Pensando em fenômenos naturais, essas questões. E como que ela está sendo a Microsoft?
né? A gente fala de nuvem pública, né? Mas assim, o acesso é restrito, né? O cliente não pode acessar, é somente Microsoft, né? Esse aqui é o modelo do data center da Microsoft, né? A estrutura, você vê que tem estrutura de ar-condicionado, de refrigeração, de energia, de segurança, né? Então, quando nós migramos para o Azure, o nosso servidor fica aí dentro de um rack desse, né? Compartilhado com outros clientes, né? Mas somente a própria Microsoft tem acesso a essas informações, tá? Mas é legal só para ter uma visão aqui, o pessoal, para ver que existe, né? A estrutura física, né? Aqui eu vou falar um pouco, de uma forma resumida, de alguns serviços, assim, isso aqui são os serviços principais, assim, mas tem muito além disso, né? A gente entrando na área de computação, né, o que o Azure oferece? Você tem máquina virtual, você tem máquina virtual em escala, que é aquele conceito que eu expliquei de ir criando máquinas na horizontal, né, conforme demanda. A gente tem aqui, vou falar desse batch, Azure Batch Service, é interessante, né, você consegue realizar processamentos em lote, né, você consegue até renderizar um vídeo. Imagina que eu tenho um ambiente on-premises, preciso renderizar um vídeo, preciso de hardware para renderizar. Eu posso mandar para lá essa carga para o Azure, processa lá e pego de volta, né? Aplicações remotas, tem o VDI, né? Indo para a parte de web, nós temos aí as aplicações web apps, né, mobile apps, logic apps, você consegue fazer programações interessantes, né? Functions, né, o desenvolvedor consegue programar um código direto na plataforma Visual Studio, seja em PHP, ele consegue programar sem se preocupar com recursos computacional, né? Indo para a parte de storage, de data, de armazenamento, né? Banco de dados, a gente tem o SQL, né? Relacional. A gente tem aí também o Cosmos DB, que não está aqui, que é um banco não relacional. Indo mais para a direita, a gente tem a parte de analytics, a parte de inteligência artificial, internet das coisas, né? Eu posso ter, por exemplo, a questão de IoT, eu posso ter sensores na minha fábrica, né? E mandar para o Edge processar essa carga também, né? Indo para a direita, a gente tem também a questão do CDN, né? Do Content Delivery Network, né? São serviços de cache, né? Imagine que eu tenho... isso aqui é muito usado até pelos grandes provedores, tá? Vamos dar um exemplo de YouTube, Spotify, né? Os servidores ficam nos Estados Unidos, né? Mas quando nós vamos ver um filme, não vamos até lá nos Estados Unidos, né? Vem uma réplica, tem uma réplica aqui no Brasil, um servidor de cache, né? Então, quando sai um filme novo, vem direto para o Brasil e a gente acessa direto no Brasil, né? São servidores espalhados aí ao redor do mundo, né? Então, se eu tiver um site, a minha empresa tiver um site, eu tiver clientes nos Estados Unidos, eu não preciso fazer eles virem até o Brasil para acessarem. Eu posso criar uma réplica lá nos Estados Unidos e eles acessam localmente, né? A experiência, dependendo do tipo de site, se for um site que roda vídeo, né? A experiência vai ser bem melhor, né? E gestão de identidade. Lá no Azure também tem o Azure Active Directory, né? Ele não é igual o local, mas ele é para gestão de identidade, de grupos, né? A gente consegue fazer um sync, uma sincronização do nosso AD local com o AD na nuvem, né? Até para explorar as aplicações tá? De 365, né? Ter essa integração entre o ambiente local e o ambiente da nuvem, né? Gessé, está tranquilo? Alguma dúvida? Sim, na verdade o Renato tem uma pergunta interessante para a gente aqui. Ele perguntou assim, com relação à performance, hoje com relação aos links de internet, tem uma banda mínima disponível para que o serviço possa fluir com facilidade? Muito boa a pergunta, Renato. Eu já atuei em ambientes aí com links de 50 megas, já atuei em link de 10 megas, né? O ideal, você pensando em cenário de nuvem, né? É ter pelo menos 2 links, né? De 2 operadoras distintas para diferenciar. Essas fibras, né? Que a Vivo oferece aí essas fibras de 50 megas, 100 megas, trabalham muito bem, tá? Mas já trabalhei na época aí com a DSL, né? É claro que precisa ser pelo menos um link aí de 30 megas, assim, um link de fibra, tá? Eu recomendo, não precisa ser IP fixo, pode ser IP dinâmico, tá? Mas esses links de fibra aí compartilhados, esses provedores, da Vivo, da Algar, já trabalham muito bem, tá? Então, acho que até lá na frente a gente pode discutir melhor, mas eu acho que 30 megas já trabalha bem, tá? A partir de 30 megas
Eu já trabalhei numa empresa que tinha um link de rádio de 8 megas e precisou usar como redundância e realmente ficou lento, né? O pessoal acessando lá, mas eu creio que 30 megas aí, esses de fibras compartilhadas, não precisa ser dedicado, já trabalham muito bem, tá? Mas é uma boa pergunta, tá? Uma boa observação isso aí. Mais alguma, Gessel? Eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Renato. Então, aqui eu vou falar um pouco dos serviços aí do Azure, né? Que são os principais, né? São os mais conhecidos, mais comercializados, né? São as máquinas virtuais, propriamente ditas, né? O armazenamento, a questão de storage, né? O serviço de aplicativo, que são os app services, né? Aplicações web, né? Tem o Azure Container Instances, né? Que você pode programar, o desenvolvedor pode programar aplicações em container direto lá no Azure, né? Nós temos também o Azure Cosmos DB, que é um banco de dados não relacional, e temos o Azure SQL, né? A gente pode, se a gente tem um SQL dentro de casa, a gente pode trabalhar com a questão de migração, migrá-lo para o ambiente da nuvem, né? Então, esses são os principais serviços que o Azure oferece. Tem muitos outros, né? Mas esses são os que mais se destacam, né? Que a gente mais ouve falar, né? E no próximo tópico, eu vou falar um pouco de segurança, né? Como que seria a segurança, né? Muitos clientes até se preocupam, né? Nossa, tenho os meus dados locais, né? Eu vou levar para a nuvem. Como que é a questão de proteção de informações, né? Ainda mais nesse cenário que a gente fala muito de LGPD, né? Os dados dos nossos clientes precisam estar seguros, né? Nós precisamos ter controle dos dados que nós temos dentro de casa, né? Então, a Microsoft, ela lidera o setor aí nessa parte, né, de cumprimento de requisitos, né? Inclusive, tem mais certificações que outros provedores, né? Então, aqui embaixo, até destaco essa certificação na área criminal, na área de justiça, né? Essa HIPAA é na área hospitalar, né? Então, imagine que um hospital quer migrar os dados para o Azure, né? Ele se preocupa com a confidencialidade dos dados dos seus clientes, né? Dos seus pacientes. Isso não pode ser vazado de forma alguma. Então, o Azure garante, né? Tem atestados que os dados estarão seguros, né? Não correrão riscos não correrá de serem vazados, né? A gente pode falar também uma lei, que se destaca bastante aqui, a GDPR, né? Praticamente a LGPD aqui do Brasil que está sendo implantada, ela se inspira nessa lei. Essa aqui é a europeia, né? Garante aí sigilo de informação, sigilo de dados, né? Então, muitas empresas assim ainda não vão para a nuvem, né? Por questão de compliance mesmo. Às vezes o compliance, o negócio fala, não, os dados não podem estar numa nuvem pública, né? Então, mesmo com todas as certificações, acabam não indo, né? Aqui, ainda falando no aspecto de segurança, né? Existe aí, a Microsoft tem sites públicos, né? Inclusive esse aqui da declaração de privacidade, né? Que ela dá detalhes aí de quais dados que ela processa, né? Como a Microsoft processa e para que fins eles utilizam esses dados, né? Tem até essa URL aqui, se a gente jogar no Google lá, Microsoft Privacy, né? Você consegue ver o regulamento aí da parte de privacidade. Também tem a central de confiança da Microsoft, né? Que lá ele fala todos os aspectos de segurança, de privacidade, conformidade, as políticas adotadas, né? E os recursos aí, as melhores práticas que são aplicadas na nuvem Microsoft para garantir que os seus dados estejam efetivamente seguros, né? Então, quando eu levo a informação dos meus clientes lá, o meu banco de dados, o cadastro dos meus clientes lá para a nuvem, né? Eu posso ficar despreocupado que o órgão lá, o Azure é certificado, né? Ele é muito rígido o controle de segurança, questão de tratamento de dados, né? E até hoje, aí, desde 2011, do Azure, não existe um caso, né, de vazamento de dados. Então, eu vou falar um pouco também. Sim. Perdão, desculpa te interromper aí, mas só para te instigar aí para uma pergunta é uma pergunta bem legal, só que ela é muito abrangente, então acho que depois no final você pode tratá-la melhor, mas o André perguntou assim, por que escolher o Azure ao invés da AWS? Então, a gente sabe que tem muitos aspectos para se tratar aí nessa discussão, mas se você puder dar uma palhinha, depois no final a gente volta nessa questão, tá bom? Vamos lá, André. Pergunta muito boa, tá?
Na verdade, cada provedor tem a sua vantagem e desvantagem, né? Eu também trabalho com a AWS, né? Para alguns recursos ali, existem até empresas que trabalham com os dois, tá? Que a gente chama de. Então, tem empresas, por exemplo, que tem aplicações web no Azure, né? E o banco de dados não relacional no AWS, né? É uma pergunta, eu vou deixar até para o final, mas assim, dando um resumo, né? A questão do Azure, né? Para a parte de, por exemplo, eu vou dar até um exemplo expandindo isso aí. Vou falar até de nuvem Oracle aqui, tá? Que eu sou certificado. Se eu for subir um servidor Windows, o custo de subir no Azure, ele provavelmente vai ser bem menor do que no AWS. Por quê? Porque o Azure, né, da Microsoft, você tem o licenciamento incluso ali, né, ele consegue oferecer uma vantagem ali competitiva, né? Então eu posso subir um Windows lá no AWS, um SQL no AWS lá e eu vou pagar mais caro por isso. Por exemplo, já se eu subir um Linux, lá na AWS a gente tem o Amazon Linux, ou também tem o Aurora, que é um banco de dados não relacional próprio da AWS. Então ele pode ser mais em conta do que. Tudo depende, tá, de utilização, mas eu estou dando alguns exemplos. Mais em conta que subir na Microsoft. Igual eu pegar uma base de dados da Oracle, um banco de dados Oracle. Eu subo na nuvem Oracle, com certeza o preço lá vai ser menor, né, do que eu subir uma VM aqui e subir um Oracle aqui na Microsoft, entendeu? Então, assim, na verdade, existe para aplicações SQL, Windows, né? Eu sugeriria o Azure, né? Mas é claro, vai depender de cada empresa, de cada tipo de negócio, né? De questão de acordo, de contrato, né? O Azure, quando a gente fala do Azure aí, apesar do AWS ser pioneiro, né? Nessa parte aí da abrangência de Microsoft, vamos supor, se o seu ambiente tem um 365, fica mais fácil ir para o Azure, né? A integração vai ser maior com o Azure do que com a AWS, apesar de lá também ter plugins, ter conectores que facilitam essa integração, né? Eu vou até deixar para o final, realmente é um bate-papo muito amplo, né? Mas é interessante a pergunta, tá? Mas espero que eu tenha sido um pouco claro aí, pelo menos esse overview aí, até comparando com o Oracle, para dar um norte, assim, né? Um sentido para a resposta aí, tá? Eles têm mais alguma, Gessé? Eu posso. Tem mais uma sim do Jean, mas por enquanto pode prosseguir, Vidal. Depois a gente volta na pergunta dele. Beleza, a gente vai ter a parte, tá, pessoal, de perguntas e respostas, né? A gente vai parar, vai ficar firme lá e a gente vai respondendo, tá, aos poucos. Tá? Então, vou falar um pouco aqui sobre a redução de custos operacionais, né? Então, a gente fala aí, quando a gente toca nesse assunto, a gente pode destacar o CAPEX, né? O CAPEX, né? O que seria isso? Seria um investimento aí de capital, né? Quando eu tenho aquele momento de fazer um refresh do meu ambiente, eu preciso fazer um gasto aí para 5 anos, né? Eu compro de uma vez, né? Eu preciso comprar hardware, conta hardware, seja com a Dell, com a HPE, né? Então eu tenho um alto custo inicial de investimento, né? Eu preciso comprar um ambiente superdimensionado já para suportar 5 anos de crescimento, né? E o retorno vem a longo prazo, né? Tem algumas vantagens, assim, eu vou citar aqui as vantagens e desvantagens. Então, quando você compra um hardware aí, é considerado como investimento, né? Você aí tem um aumento seria considerado como ativo fixo da empresa, né? Os ativos, né? Você tem um aumento desse fluxo e o retorno vem a longo prazo. A desvantagem seria a depreciação dos bens, né? E a dificuldade na aprovação de gastos, né? Quem aqui já não se esbarrou aí, precisa trocar uma storage, precisa trocar um servidor e demora, né? Essa negociação é longa, vai meses de conversa com a diretoria, né? E falando um pouco do OPEX, né? Do OPEX, né? Que é indo até para o conceito de nuvem, né? Um exemplo, a gente gasta com serviço, nós temos o custo com serviço, né? Conforme necessário, cobrança é mensal, tá? Não tem um custo inicial, a gente paga conforme o uso, né? E quais seriam as vantagens, né? As vantagens, a gente tem a facilidade na aprovação. Imagine que eu preciso subir uma máquina ali só para um teste, para um mês, um ambiente de homologação. Então eu vou lá, ó, vai custar isso aqui, vai custar X. Já tem uma média de uma noção de valores, né? A flexibilização, né? Sem a necessidade de descapitalização. Então eu consigo usar uma máquina por um período, por uma semana, usei, ok, não precisei comprar essa máquina e deixar ela lá sem utilização, né? E a desvantagem, né, também, na verdade, quando você contrata como serviço, é entendido pelo negócio como uma despesa, né?
Você paga mensal, é um gasto recorrente, seria uma despesa, né? Não um investimento. E alto custo a longo prazo. Imagine que se a gente for colocar um ambiente on-premises, eu comprei uma vez um servidor, ele vai ficar lá por 5 anos. Ok, eu pago, né? Mesmo que seja um leasing, depois de 3 anos eu pago, o kit é meu. Né, lá na nuvem, dependendo, você vai ter o gasto recorrente sempre, né? Então tem que ser feito um cálculo bem minucioso aí, né? Para verificar o que seria melhor para o negócio, né? E nesse gráfico aqui, é interessante a gente ter uma visão, né, da capacidade do ambiente versus o tempo, né? Então, esse quadrado aqui seria o ambiente on-premises. Imagine que isso aqui é o ambiente on-premises. Eu estou aqui nesse estágio, né? Eu comprei um servidor parrudo, comprei bastante memória, processador, de armazenamento, né? Então, ele fica, durante todo esse tempo, ele fica praticamente subutilizado, né? Ele fica esperando o meu ambiente crescer, né, para ele poder chegar próximo da capacidade máxima dele, né? Então eu chego nesse momento aqui, imagine que cada período seja 5 anos, cada ciclo desse, faço um novo investimento, novo refresh, troco de servidores, né? Mesma situação. Já passei por esse caso aqui, tá? Essa situação aqui do ambiente crescer mais rápido do que o previsto, né? E não ter budget, né? Ou na hora de comprar lá demorou para chegar o hardware. Eu lembro que a Dell demorou, acho que tem questão de 20, 30 dias. Não tinha esse conceito de cloud, não era tão abrangente ainda. E você fica com esse gargalo aqui, você fica com o ambiente no 7.000 RPM e você vai prosseguindo nesse formato. Já a questão de cloud, você consegue escalonar o ambiente conforme a sua demanda. Né? Então imagine que eu vou ter uma carga alta, eu vou lá e subo. Ou eu posso começar com o que eu já tenho. Por exemplo, muita gente confunde, quando eu tenho um ambiente on-premise aqui, eu tenho um servidor com 4 cores, 16 GB de RAM. E eu estou usando hoje 5 GB. A gente não leva isso tudo para a nuvem. Eu não vou criar uma VM lá com 16 GB de RAM. Eu vou criar uma VM com um pouquinho acima da capacidade. E se precisar, eu vou lá e aumento ou diminuo, né? Então, mesma coisa disco, parte de armazenamento, processamento, a gente vai acompanhando e monitorando. Se a máquina tiver com alta utilização, aí sim eu vou e elevo a capacidade. E diminuiu esse fluxo, esse período, por exemplo, período de pandemia, muitas empresas aí, infelizmente, precisaram desligar os colaboradores, né? E ficou com muito recurso lá subutilizado, né? Quem tem um ambiente local. Quem está na nuvem simplesmente foi lá e baixou a configuração da máquina, né? Fez um resize lá, né? Então, aqui para reforçar, vou falar de um conceito breve aqui, da economia em escala, né? O que seria isso, né? Por que os provedores de nuvem, principalmente o Azure, conseguem oferecer um recurso aí a baixo custo, né? Na economia em escala, quando a gente fala disso, seria a capacidade de redução de custos, né? E de ganho de eficiência quando você opera numa escala maior. Eu vou dar um exemplo. Se eu aqui, Vinícius, compro um servidor e começo a oferecer para meus clientes, né? Vou oferecer um preço X. A Microsoft, por comprar centenas de milhares de servidores, né? A quantidade que eles compram é enorme, né? Eles conseguem ter um custo bem menor nisso, nessa compra, né? E conseguem repassar esse custo mais baixo para os clientes, né? Então eles se tornam mais competitivos devido à aquisição de hardware em massa, né? Então eles têm economia em escala e repassam para o cliente. Por isso que quando nós falamos de eu vou migrar minha VM para nuvem, meu ambiente para nuvem, né? É feita uma cobrança por hora, né? E um preço bem agressivo, principalmente de armazenamento, que são centavos de dólar por gigas, né? Então, para reforçar aqui, né, o modelo baseado em consumo, né, para reforçar o conceito de cloud, ele não tem custos iniciais, né, não há necessidade de compra, né, e gerenciamento de uma infraestrutura de alto custo, né, então a gente indo para o IaaS já não gerencia mais VMware, storage, hardware, né, a capacidade de você pagar aí por recursos adicionais conforme necessário. Existe também o cenário que eu acabei esquecendo de falar, né, que é a empresa que não quer migrar tudo. Eu não quero migrar tudo, eu quero só testar, ou meus dados não podem estar na nuvem. Muitas empresas colocam um website na nuvem, né, ou intranet que seja, e na hora que o cliente vai buscar a informação, né, ela vem até o on-premises, vem até o ambiente local, buscar o banco de dados de informação. Então tem muitas empresas que operam nesse modelo, colocam aplicações que não são tão sensíveis
do ponto de vista de informação, de dados que ela armazena, né? Deixa somente a aplicação exposta na nuvem. Quando precisa tratar dados, buscar dados, vem no on-premise buscar, tá? E essa opção aqui é interessante, você parar de pagar por recursos que não são mais necessários. É aquela questão de eu ligar uma VM, opa, diminuiu a demanda, desliga a VM, deleta a VM, né? Ou deleta o banco de dados, né? Então, basicamente para reforçar o conceito do modelo baseado em consumo, né? E agora eu vou mostrar para vocês um pouco aí do portal, né? Um pouco de máquina virtual, de armazenamento, serviço de aplicativo, um pouco como funciona o banco de dados no Parras, né? Eu até queria aproveitar com o Gessé e ver se tem alguma dúvida, Gessé, a gente possa estar esclarecendo, ou vai deixar para o final? Não, pode fazer a demonstração. O Jean tem uma pergunta interessante aqui, mas é um pouco mais complexa, eu imagino. Então, pode fazer a demonstração, depois a gente volta nas perguntas. Perfeito, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, vou mostrar um pouco do portal, né? Já está vendo aí, né, Gessé, o portal, né? Então, aqui nós temos o portal, Sim, né? tudo certo. Entrando no conceito de máquina virtual, né? Eu já tenho uma máquina pronta, deixei montada aqui para mostrar para vocês, tá? É um AD que eu tenho de laboratório, tá? Então, eu tenho as informações dessa máquina, né? O IP privado dela. Essa máquina está no leste dos Estados Unidos. Eu tenho aqui a parte, eu consigo monitorar os recursos dela, né? A utilização dela, a questão de rede, de disco, né? É uma máquina que está bem pouco uso, porque é uma máquina de laboratório. Eu até liguei agora há pouco para fazer essa demonstração. Então, por exemplo, eu tenho a VM lá, legal, preciso acessar. Né? Tem dois formatos. Eu acesso via internet, ou o meu ambiente tem uma VPN direto com Azure, né? Através de algum dispositivo, de um Firewall, né? Conectado diretamente no Azure, a minha rede local já se comunica. Existe também a VPN Point to Site, né? Que é a Client to Site. Eu posso ter aqui no meu ambiente local, clico no discador, conecto e estou dentro do Azure, né? Então, eu pego esse IP, né? Eu já estou até conectado aqui, tá? Para ganhar tempo. Eu estou até para mostrar para vocês, né? Esse aqui é o IP, né? Da máquina. Mas vou até reproduzir para vocês verem a questão de performance. Tá? O ideal seria um ambiente VPN, mas assim, não é um pré-requisito. Eu posso muito bem conectar aqui via internet, né? Trabalhar normalmente. Então, veja bem que é como se eu tivesse um ambiente local. Ó. É isso que eu estou via internet. Então eu venho e conecto só para mostrar assim, para não deixar mais rica a experiência, né? Já deu uma outra sessão aqui. Então eu estou dentro dessa VM no Azure, tá? Até que eu tô com a máquina bem baixinha, até vou mostrar depois para vocês como que eu faço. Entrando um pouco aqui no conceito de IaaS, né? Então é isso. O cliente ele contrata um serviço aqui de IaaS, então eu tenho aqui o meu AD local, tá? Esse AD está comunicando com o Azure, né? Eu tenho aqui um file server também, tá? Eu vou mostrar até para vocês um conceito interessante do file server. E eu estou usando o recurso do Azure, né? A internet do Azure, que se eu precisar fazer alguma implantação, algo do tipo. Então, basicamente, a experiência é como se estivesse local, né? No Brasil, é claro, para algumas aplicações é recomendado a gente subir no Brasil. Né? Por exemplo, aplicações de banco de dados, de telefonia, né? É recomendado subir no Brasil. Agora, dependendo do tipo de aplicação, a gente pode hospedar nos Estados Unidos. Também tem questões de compliance que não permitem eu ter os dados fora do Brasil. Então, eu acabo criando a máquina no próprio Brasil mesmo, na própria região do Brasil, né? Tem um site também, vou até compartilhar com vocês, vou arrastar ele aqui, Azure Speed, né? O pessoal pergunta, qual que é a diferença de eu criar lá fora, criar aqui no Brasil? Né? Então, a gente pode fazer um comparativo aqui. Se eu marcar aqui o Brasil, East West, por exemplo, onde essa máquina está criada, né? Eu consigo pegar a questão de latência. Veja a diferença de uma máquina no Brasil, né? Do ping aqui da minha residência. Isso aqui, para arquivo, um servidor, pode ser indiferente, mas se eu tiver uma aplicação de VoIP com um banco de dados, já pode afetar, tá vendo? Olha a diferença. Né? Então, o site chama Azure Speed.
Tá? Eu posso comparar com outras regiões aqui, ó, por exemplo, sul da Coreia, né? Ele vai adicionar aqui. Ó, a latência é maior, tá vendo? Porque seria mais longe, né? Passa por mais fibra ótica aí, mais cabo submarino, né? Então, basicamente, isso aqui é a VM, né? Eu tenho aqui um compartilhamento, falando um pouquinho do PAAS aí, né? Eu tenho um compartilhamento aqui, né, uns arquivos, uma demonstração, e na minha máquina eu tenho aqui ele já mapeado, deixei mapeado para mostrar para vocês, tá? Ele está carregando aqui. Os mapeamentos estão fora. Então eu tenho aqui esse mapeamento arquivos, né? Vocês podem ver que é o mesmo IP, tá? Então eu acesso ele. Isso eu estou via internet, tá? O ideal seria via VPN. Então eu crio um arquivo aqui. Isso aqui é o armazenamento no conceito de IaaS, né? Onde eu tenho gerência da máquina. Eu crio aqui uma apresentação, por exemplo. Ele já 1, 2, 3. Vamos lá, ele já até criou aqui, ó. Porque também não está reduzido. Né? Então você vê que funciona a experiência para o usuário é imperceptível. Eu não percebo que o ambiente não está aqui, né? Não está do meu lado. Né? Eu crio, apago, removo, vou fazer a remoção, tá? Ele vai sumir, sumiu. Então esse aqui é um conceito de armazenamento, até um pouco discutido essa questão. Armazenamento é IaaS ou é PaaS? Na minha concepção, né, de arquiteto Microsoft, depende. Nesse caso aqui, eu estou com armazenamento, mas usando um recurso de IaaS, que eu tenho um servidor de arquivos aqui, né, com esse AD com servidor de arquivos, e eu tenho gerência do disco, eu posso vir aqui, desconectá-lo, posso ampliá-lo, né, E basicamente essa VM, tá, uso aqui internet do Azure para fazer qualquer operação, tá, eu posso bloquear essa internet também, Então, tem um link lá no Azure, se não me engano, 100 megas o link, né? Eu acho que ia estar habilitada a proteção aqui. Essa é uma máquina de laboratório. Bom, basicamente é só para demonstrar aqui como que é o contato com essa VM, né? E aqui, né, como eu já falei, eu vou monitorando. Eu pego aqui ó, o histórico de 6 horas, né? Ela estava desligada, então não vai ter muita informação, tá? Voltando aí até no conceito de armazenamento, o que eu gostaria de mostrar aí para vocês, né? Eu mostrei aí a questão do armazenamento de uma máquina compartilhada, né? Então agora eu vou falar um pouco da questão de storage, né? Storage como serviço de PaaS, né? Por exemplo, eu tenho aqui um armazenamento, só que na verdade eu estou criando um disco para compartilhar, nesse caso, sem ter acesso à computação dele, né? Eu tenho só acesso ao disco. Então eu venho aqui no File Share, por exemplo, né? Eu já criei, deixei montado para mostrar para vocês, tá? Para a gente ser mais assertivo. Eu tenho esses 3 arquivos aqui. E na minha máquina, voltando, a máquina já fiz até um mapeamento também, para ser mais rápido, tá? Eu tenho aqui. Então, se eu vier aqui, crio uma planilha aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Acho que o meu Explorer aqui tá, não é a rede, é o meu Explorer que está com muitos mapeamentos sem estarem conectados. Ok, ele criou aqui, né, a planilha do Excel, e eu dando um refresh aqui, ó, né, já tem aqui a planilha do Excel. Tá, então, eu estou com esses dados aqui praticamente no formato PaaS, né? Também temos aqui o Storage Explorer, eu posso visualizar por aqui. Tá, tá aqui aquela planilha. Se eu vier aqui e deletar essa planilha, por exemplo, tá, eu voltando aqui ela já sumiu, tá vendo? É bem rápido, bem dinâmico, totalmente conectado, né? Então, para fixar, esse aqui é o disco. Eu tenho um mapeamento aqui, imagina que é um file server, só que eu não tenho gerência de servidor, nada, eu tenho só o disco. Você pensando isso no ambiente, você pensando no seu ambiente de TI, né? Assim, imagine que seu time, ou você analista de infra, vai ter menos esforço para ficar gerenciando aí servidor, né? Nesse caso aqui, eu preciso ficar cuidando de patch, o antivírus, do backup, né? Então, isso aqui é um pouquinho do conceito de armazenamento, tá? Vou falar um pouco agora das aplicações, né? Dos web apps, tá? Um recurso bem difundido também. Já deixei um criado aqui para mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui um website, tá? Na verdade, está com a página de demonstração
quando eu crio um recurso aqui de website, né, ele me gera uma URL, tá? Eu posso vir aqui depois colocar o meu site, tá? O meu domínio, tá? Existe procedimento para cadastrar, mas essa demonstração aqui, tá? Eu usei o padrão mesmo, né? Então eu vou acesso, né? Posso desenvolver uma aplicação em PHP, em .NET, né? Usando Visual Studio. Aqui, por exemplo, eu posso, a questão de escalar, que eu falei bastante de velocidade, né? Eu posso, imagine que, olha, hoje eu estou com esse modelo, mas amanhã vai crescer o acesso. Tem uma campanha aí no site, um e-commerce, né? E final de semana vai bombar. Então a gente vem, coloca uma configuração maior, dá um apply, né? E ele muda o tipo de, né, memória, de ACUs, né? Ele muda o recurso do site. Até para VM, voltando aqui um pouco, rapidamente, a questão de escalabilidade, eu consigo mexer no size dela, né? Então, o que é legal que eu falei para vocês? Nossa, essa máquina tá lenta nessa semana, né? Hoje eu tô com essa VM bem simples aqui, ó. 2 CPUs e 4 GB de RAM, né? Então, se a gente for na máquina, vou mostrar para vocês, a gente pode partir do conceito de scale, né? A gente chama de scale up ou scale down, né? Eu posso subir aí a configuração. Então, eu tenho 4 GB aqui. Então, olha, esse ambiente não está performático, eu preciso de mais performance. Vamos mudar. Clico no resize, né? Tem uns instantinhos, a máquina fica fora por alguns segundos, né? Ela dá uma piscada, na verdade, tá? Ela não chega a parar as operações, mas o meu acesso a essa máquina, ele dá uma piscada, tá? E enquanto faz o resize aqui, vou mostrar para vocês também a parte de banco de dados, tá? Eu criei uma instância de SQL aqui. Então, entrando no PaaS, como que seria, né? No ambiente tradicional, o DBA chega para o analista de infra, né? Olha, analista, eu preciso que você crie uma máquina com tal configuração, tal CPU, tal memória, né? E você suba um SQL lá dentro. Então, o analista de infra vai lá, sobe a máquina, né? Cria tudo, sistema operacional, atualiza, configura no backup, coloca antivírus, né? E ele vai e instala o SQL. E depois ele entrega para o DBA. Aqui não, aqui eu crio uma base, ó, a máquina até finalizou. Eu crio uma base, né, de SQL. Eu crio um servidor SQL, dentro do SQL eu crio um banco, né? Então eu tenho um banco de dados, ele já me gera uma string, um connection string aqui, né? Uma URL, que através eu vou até reconectar, eu estava fazendo um teste, eu já estou conectado nessa base, na verdade, tá? Aqui é mais para mostrar. Basicamente, eu estou na base, num banco de dados, assim, sem me preocupar com a questão computacional, né? De servidores, eu não sei qual a versão do Windows que está por trás, né, mas eu sei que é o mais atualizado, é um que tem backup, e o DBA consegue focar direto no core aí, direto na aplicação, né, não precisa se preocupar com questão de infra. Essa máquina aqui dificilmente vai desligar, vai reiniciar, e vou ter que chamar um analista de infra para verificar, né. Tem também questão de scale aqui, deixa eu dar uma olhada aqui eu posso mudar o tipo dela, né? Hoje eu estou com essa base aqui, vou voltar aqui para o SQL Server. Então eu consigo, que são as bases que eu tenho, né? Consigo controlar a questão de firewall também aqui, tá? Os acessos, né? Nesse caso aqui eu já liberei só o meu IP para conectar, tá? Nessa base, né? Voltando lá então essa aqui basicamente o SQL é uma pincelada, eu não sou especialista, não sou DBA, né? Mas só para mostrar que um analista de infra, ele conseguiria vir aqui, provisionar o banco e passar os acessos para o DBA, né? Voltando ao conceito da máquina virtual, a gente fez um resize, né? A gente precisa ver como é que tá lá, se melhorou. Ok, então ele já alterou. Então se eu voltar naquela máquina, ó, ele cai a conexão, igual eu falei para vocês, né? Então, vamos colocar a senha. Simplesmente eu escalei a máquina aqui agora, aumentei a capacidade dela, você vê que fração de segundos, né? Então se o pessoal estiver reclamando, olha, tá em fechamento, tá lento, né? Eu pago por um preço em um determinado momento, e quando eu preciso de mais performance, eu pago por outro preço. Inclusive aqui, ele dá uma estimativa, tá? Isso aqui é estimado, ele mostra o preço aqui, ó. Vocês podem ver, eu vou até abrir aqui essa tela para ele mostrar mais, deixa eu tirar esse... Então aqui eu tenho uma média, uma máquina Linux, por exemplo, a partir desse valor já conseguiria ter uma máquina, ele dá um custo mensal aqui, né?
tem uma estimativa de valores, né? E voltando para a máquina, tá aqui, voltamos para o nosso servidor, que a gente fez o size aqui. Tá carregando ainda, né? Que ele acabou de... Se ele fechar o Server Manager, né? Ok. E a experiência, tá? Ressalto que a experiência em VPN é muito melhor, tá? Eu tô aqui via internet, competindo até brincando aqui com a minha filha, vendo Netflix, né? Tá todo mundo... Então, nas propriedades aqui, vamos só checar agora o size. Ó, vejam bem, ó, a memória subiu, ó, processamento também, né? Você viu que sem eu precisar desligar, né? Foi coisa muito rápida. Ele deu uma piscada. Para o usuário é um ping, é um timeout. É muito rápido. Ele nem é imperceptível. Não afeta a atividade, né? Bom, voltando aqui para a gente ir para a parte de perguntas e respostas, o Azure tem um recurso muito legal, né, que a gente chama de advisor, que é recomendações, e ele nos dá recomendações de custos e recomendações de segurança. Né? Por exemplo, imagine que eu fiz um size igual esse size agora que eu acabei de fazer, né? Nossa, a máquina está com 16 GB de RAM, né? E chegou aí um momento que o pessoal começou a usar menos. Né? Olha, o pessoal está usando menos aí ele vem e me avisa, olha, você tem uma máquina que você está com 16 GB de RAM, mas você está usando somente 4 GB, né? 3 GB. Então, ele te recomenda, olha, você pode mudar para essa máquina, né, para esse tipo de máquina aqui e economizar dinheiro, né? Economizar, ele chama de save costs, né? Tem também a recomendação de segurança, que ele me fala, olha, você tem que aplicar, o ideal é você aplicar o multifactor, né? Para você acessar o seu ambiente. Ó, as portas de rede da sua máquina aqui estão abertas, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é legal, ó. Tá falando que a minha máquina está exposta publicamente para o mundo, e é verdade, ó. Eu criei aqui uma regra, né? Isso aqui é um mini faro do Azure, né? Criei uma regra aqui que está falando que qualquer pessoa chega no meu servidor via RDP. Então, se eu passar o IP para qualquer um de vocês, aí vocês vão tentar bater, vai chegar a janela de usuário e senha. Ele me recomenda a não deixar assim, né? Bom, basicamente um overview, tá, Gessé? Desse... Eu acho que agora é legal a gente ir para a parte de perguntas e respostas, né? Sim, sim. E eu mostrei basicamente a parte da VM, do IaaS, do PaaS, assim. É claro que é um mundo, né? Eu até abri aqui um pouco, pessoal, só para finalizar, eu abri a calculadora do Azure, né? Deixei aqui só para... O pessoal perguntou, mas quanto custa isso, né? Legal. Então, aqui na calculadora do Azure é uma estimativa, né? Então, por exemplo, se eu escolho uma máquina que, nessa configuração, né, ele me dá um valor por hora aqui, né? Tem várias categorias. A categoria B é de propósito geral, a de A é mais de processamento, né? Eu tenho também uma categoria potente aqui, se não me engano é a F, né? E a categoria F aqui, vamos nela, ela é mais focada em memória, quer ver? Ó? Então, você pode ver aqui, você tem máquinas bem parrudas, né? Claro, quanto maior a configuração, maior o preço, né? Então, e a região também muda, que eu falei para vocês aqui, nos Estados Unidos é um preço, no Brasil é outro, né? Ele aumenta, né? Então, depende aí da região que você escolhe, né? Isso aqui é aquela questão de distância do pago de eu pagar mensal ou de fazer um contrato, mas eu opto por fazer um contrato, né? O preço cai consideravelmente, né? Aqui também eu fiz um briefing rápido aqui, ó, se tiver 500 GB no Azure lá, naquele modelo de storage account, né? Ele vai me dar questão de $28 mês aí, a média, tá? Aproximado, é estimado isso aqui, tá? Um banco de dados também bem básico aqui, inicialmente, aí você já pode começar com um banco de dados licenciado no Azure, né? A partir desse valor aqui, né? É só uma noção, quem quiser até conhecer melhor, né? Tem o link lá no Google, na calculadora Azure, né? E dá para ter uma noção aí dos serviços, né? Bom, a gente acho que pode ir, né, Gessé, então, para a parte de perguntas, né? Eu vou voltar a apresentação aqui, pessoal. Fiquem à vontade, tá? A gente tem algumas perguntas bem interessantes aqui, tá, Vidal? Vamos começar pelo Jean. Ele perguntou faz um tempo já, inclusive. Ele perguntou assim: posso ter uma máquina Linux? E se sim, consigo entregar um trunk zip para receber e fazer minhas ligações? Cenário para montar um PABX em nuvem. Sim, consegue ter a máquina Linux, tá? E consegue entregar um trunk zip. Inclusive, fica aquela dica, né? Se for subir para entrar nesse site, né? Recomendo fortemente criar no Brasil, tá? Porque já tive experiência de era até um asterisco.
eu não conheço muito, tá, de PBX, mas apoiando a equipe de telefonia, a gente subiu inicialmente lá nos Estados Unidos, que era mais em conta, mas a performance não ficou muito legal, tá? Então, essa questão de latência, ela interfere bastante Legal. interfere bastante aí na performance, tá? E é possível sim, tá? A criação de links. Eu não, acabei não demonstrando aqui, mas sim, eu crio, tenho SSH normal, conecto nela, ele gera uma chave aqui, normal. Legal. Funciona muito bem. Beleza. O Rafael, ele perguntou se a latência não vira um problema na obtenção de dados num banco on-premise. Não, se tiver, não, eu já vi casos, tá, de aplicações estarem no leste dos Estados Unidos, tá? Se você tiver uma VPN aí, a VPN, existem vários tipos de, eu até vou compartilhar na calculadora, tá? Tomar cuidado na questão da VPN, porque existe uma mais em conta, que é para teste, que é essa VPN, vou compartilhar com vocês aqui, a VPN básica, tá? Essa VPN ela tem um throughput de 100 megas, tá? Ela é mais básica. Essa aqui já é um pouco mais elevado o valor, só que ela é até 600 megas o throughput, tá? Então já trabalhei em cenários que tinham aplicação web nos Estados Unidos e ele vinha no on-premise buscar o banco de dados, né? Se tiver um link bom aqui na sua ponta, um firewall bem ajustado e configurado, tá? Funciona legal, tá? Legal. O Bruno Vidal, ele perguntou como que funciona na prática para o usuário na ponta, se ele acessa um servidor na nuvem e cria e edita arquivos, como funciona isso? Depende do cenário, né, que você escolhe. Imagine aqui, eu dei esse primeiro cenário, né, que os meus usuários, eu tenho um AD na nuvem, né, e os usuários vão acessar os arquivos dele, né, então imagine, eu posso, fica a critério do cliente, né, eu posso tanto liberar aí para ele ter um acesso ao servidor de arquivos, ou eu posso criar um ambiente de VDI para ele conectar aqui na nuvem também, igual esse formato de RDS, né? Varia do tipo, até se, Bruno, se você quiser completar a pergunta aí, talvez eu não tenha compreendido perfeitamente, né? Até esse caso aqui é um exemplo. Assim, vamos usar até o meu caso. Eu estou na minha residência, estou de home office, né? E eu administro o ambiente aqui. Então eu conectei direto no servidor, né? Você viu, acessei aqui, a parte de arquivos, né? Eu gerencio os meus usuários no Active Directory, né? Normalmente, para o usuário, imagina o usuário na casa dele, ele vai ligar a máquina, né? Ele pode fechar a VPN com o escritório estar conectado com o Azure, né? Ou ele pode ir direto para o Azure através de uma VPN point to site. Então eu conecto na VPN, em vez de chamar esse servidor aqui por exemplo, pelo IP público, eu chamo pelo IP local, né? Eu não sei exatamente se era essa a dúvida, mas se você quiser completar, eu agradeço, Sim. tá? Bruno, se você quiser complementar a pergunta para deixar um pouco mais claro para o Vidal, tá bom? Se caso também você queira algo mais dedicado, você pode chamar a gente depois do webinar também, beleza? Clayton perguntou assim, Vidal, no caso do compartilhamento, ele usa o que de segurança no trânsito desses dados? Criptografia é certificado digital? Ele é criptografado, tá? Já tem uma criptografia legal, muito boa pergunta, Clayton, tá? Vamos voltar aqui para a parte de storage, tá? Eu vou falar desse aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Eu tenho aqui a parte de segurança. Até compartilhar essa parte aqui da cripto. Aqui, né? Então eu consigo aqui, eu não habilitei porque eu criei um disco mais básico, tá? Mas quando eu vou criar na hora que eu crio o disco, eu consigo marcar a parte de criptografia aqui. Deixa eu só ver eu não lembro exatamente agora se era SHA 56, mas assim, é criptografado, né? Ele usa a porta 445, tá? É a porta de compartilhamento normal, tá? Mas é criptografado, tá? Não tem risco, mesmo sendo via internet, desses dados serem vazados, tá? Aqui, achei. Então eu posso habilitar aqui a transferência segura, legal. Até responde a pergunta aí do Clayton, né? Então eu habilito, não habilitei nesse caso aqui, porque é a demonstração, tá? Mas por padrão ele já vem criptografado e eu habilito isso aqui, fica mais restrito ainda, mais restritivo o acesso, né? Eu consigo fazer também, tá? Completando aí, esse mapeamento com Linux, tá? Eu posso ter um Linux dentro de casa e mapear esse disco, tá? Ou, ao invés de oferecer para o usuário, igual eu ofereci aqui, né? Eu estou oferecendo para minha máquina, eu posso oferecer, apresentar esse disco para um servidor e compartilhar através do servidor para os meus usuários, tá? Para ter mais gerência também. Um recurso legal também aqui, não me aprofundando muito, tá?
eu acabei lembrando, no armazenamento, imagino que a empresa tem 5 teras de dados, né? Mas a gente sabe que às vezes tem que manter os dados por questão de histórico, né? De regra de negócio, né? Então eu posso mudar os dados que não são acessados frequentemente, eu posso mudar a categoria dele, o tier dele, né? Posso mudar para fill, para a categoria cold aqui, que é gelado, né? Então o que seria isso? Eu pago muito mais barato para armazenar, só que quando eu vou resgatar eu pago mais caro, né? Então imagine que eu tenho uns archives lá, uns logs, eu jogo nessa categoria aqui, nesse tier, ele fica muito mais em conta. E o hot é acesso frequente, tá? Eu até fugi um pouco da pergunta, mas desculpa, só para. Mas, Vidal, isso foi interessante. A gente aproveita para responder duas perguntas aqui que são basicamente são muito similares, do Fernando e do Jean. Sim. Eles perguntaram como que fica a questão do backup com o armazenamento do Azure. Como que isso funciona? Legal, muito boa pergunta, tá? Eu tenho aqui, para o âmbito de VM, existe o recurso, tá? Do backup. Eu posso fazer backup. Existe o recurso aqui do backup, vou até apresentar para vocês, tá? Bem no overview, tá? Deixa eu ver se eu consigo criar. Eu vou ter que criar um vault aqui, eu crio rapidinho. Eu faço por aqui, pelo próprio Azure, né? Eu faço a. Opa, não. Pelo próprio Azure eu já posso, eu consigo criar aqui tanto de VMware, de VM, né? Ou deu algum probleminha no meu aqui, é a minha conta. Eu consigo criar aqui no âmbito de VM, no âmbito de storage account e consigo até criar backup dos meus servidores físicos, dos meus servidores locais, tá? De arquivos, inclusive, tá? Existe um serviço chamado Azure Backup que é fantástico. O custo por giga é muito baixo e eu consigo replicar os arquivos aqui na nuvem, tá? Então, na parte de storage aqui, por exemplo, que foi até a pergunta do pessoal aí, tá? Ele já é considerado no custo aqui, ele cria snapshot, já tá tipo uma cópia, ele cria por padrão um snapshot, né? Então, e também a gente tem aqui a parte de soft delete, que é interessante, que eu posso ativá-la, né? Quando eu deleto um arquivo, ele fica aqui por 30 dias, ele não é apagado imediatamente, né? Mas aqui a gente pode, eu não estou conseguindo configurar agora aqui a parte de backup, mas assim, eu configuro sim, além do snapshot que já tem nativo, eu configuro a parte de backup também, né? O padrão aqui, se não me engano, 7 dias, tá? Eu não vou conseguir mostrar algum problema na minha conta agora nesse momento. Tranquilo, Mas Vidal. Deixa eu. Já são 11h12, para não estender isso, muito, pessoal. A gente vai responder mais uma pergunta, tá? Que é do Bruno, que ele complementou a dúvida que ele tinha anteriormente. E depois a gente vai entrar em contato com vocês, tá? E a gente pode bater um papo melhor, dedicado com cada um de vocês, tá bom? Jean, Fernando, Renato, a gente vai bater um papo depois, tá bom? Então, só para a gente não alongar muito aqui, eu vou passar a pergunta do Bruno, o complemento que o Bruno passou para a gente, na verdade. legal. Ele Eu até falou complemento, assim, né? Eu posso mostrar depois o backup, tá? Eu deixo provisionado aqui o recurso, tá? É mais para não estourar o tempo mesmo. Eu mostro como que seria, tá? Que é bem intuitivo, bem simples. legal, legal. Vamos lá. O Bruno complementou assim, Vidal, ele falou assim, ó, tem uma construtora e preciso de uma solução para que meus colaboradores nas obras possam acessar o mesmo servidor acessado em nossa rede, tá? Foi ele que perguntou sobre o usuário na ponta, lembra? Ah, tá. Show. Tá, aí ele quer Ele tem acessar o uma servidor. Exatamente, Certo. ele tem uma construtora e ele quer que os colaboradores possam acessar o mesmo servidor acessado na rede dele. Ah, tá. É o mesmo princípio, né? Esse cenário aqui, essa conexão que eu fiz, essa aqui seria o cenário dos colaboradores do Bruno, né? Uhum. Exatamente. Então, você viu que eu conectei aqui, ó, eu chamei um IP público, né? Via internet, conectei, imagina que eu tenho alguma aplicação aqui da construtora, por exemplo, né? Eu posso abrir aqui e imputar algum dado, alguma informação, né? Esse mesmo cenário. Tem duas opções, né? Ou via internet, né? Ou via VPN. Eu posso ter um discador VPN, tá? Um discadorzinho, um clientezinho que eu conecto, né? Para quem está fora, assim, melhora um pouco de performance, tá? Mas esse cenário aqui mais básico, a VPN não é pré-rec. Via internet, eu conecto aqui, imagine que ele quer ter acesso a algum arquivo, eu posso até compartilhar a área de transferência, eu não lembro se eu compartilhei nesse, mas eu vou dar um exemplo até para o Bruno aí. Eu consigo, por exemplo, pegar aqui, ó, dou um Ctrl+C aqui, vou colar aqui, ó. Eu habilitei, nesse caso está habilitada a transferência, né, lá. Mandei para o servidor no Azure, via RDP. Né? Então,
Se o caso, tá, Bruno? Não sei se era essa a dúvida. Até se não tivesse, a gente pode conversar depois aí, tá? Para entender um pouquinho melhor da necessidade da construtora aí, tá? Beleza, beleza. Pessoal, por hoje é só. A gente já estourou o tempo aí, basicamente 1h15 de apresentação, de webinar. Foi muito bom. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Foi ótimo, foi bem interativo. A gente vai estar entrando em contato com vocês posteriormente, tá? Então, Renato, suas dúvidas não ficarão sem ser sanadas, tá? A gente vai falar com vocês. Bruno, a gente também vai falar contigo para entender um pouquinho melhor seu cenário, tá bom? Ver o que a gente pode ajudar vocês aí. E também o webinar será gravado, já foi gravado, na verdade, será enviado a vocês, tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida, ou então algum colaborador da equipe de vocês quer também entender um pouquinho melhor sobre o Azure, é só clicar no link que a gente vai enviar para vocês com a gravação do evento, e é só assistir quando quiser, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode chamar a gente, mas fique tranquilo que a gente vai entrar em contato com cada um de vocês, beleza? Vidal, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado, Pedro, que ficou no chat aí ajudando a gente. E um bom dia a todos vocês. Eu espero que a gente possa fazer bons negócios futuramente aí. Obrigado, estamos à disposição. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.